estamos com o nosso querido evangelista nos visitando nesta noite, Heraldo Velasco, né? Gostaria de chamá-lo para vir aqui à frente, para subir aqui à tribuna junto conosco. Nós vamos ouvir uma palavra do Senhor. Nosso querido irmão está limpando o microfone aí, que a gente possa ter. Isso não é nada demais, apenas a gente precisa, por causa da pandemia, de estar aqui. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor nesta noite, e nós vamos orar pelo nosso querido irmão evangelista, e a tribuna é do Senhor. Fica à vontade, assim como Deus lhe mandar, faça, porque nós queremos ouvir de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá, querido. Vamos orar pelo nosso irmão. Pai, nós queremos apresentar o teu filho nas tuas mãos nessa noite. O Senhor conhece o coração do teu filho, mas tu também conhece o nosso. Usa o teu filho com a vontade do Senhor. Oh Deus, fale conosco, meu Pai, nos ensine através do teu filho nessa noite, porque nós sabemos que a palavra ela vem do Senhor, e do Senhor só vem coisas boas. Nós queremos te ouvir. Abençoe o teu filho, que o teu Espírito o conduza da melhor maneira possível, como sempre vai, e leve aos caminhos que nós precisamos entrar nessa noite e aprender com o Senhor. Muito obrigado pela vida do nosso irmão. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glórias a Deus. Por gentileza, quem puder, coloque sobre os pés. Abra comigo Hebreus capítulo 11, por favor. Quem trouxe a Bíblia, Hebreus capítulo 11, por gentileza. Versículo 1 apenas. Diz o texto na tradução que tenho: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém. Aproveitar que está em pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ora-te mais uma vez e te dou graças, Senhor Deus Pai, por essa oportunidade. Nós suplicamos, Senhor, nos concede. Peço-te, meu Deus, que a mão do Senhor nos alcance nesse lugar, nessa noite, nos toque, ó Deus Pai, e realize a tua obra. Eu te peço, crendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Por gentileza, podemos tomar os assentos. Louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui com os irmãos, em conhecer o pastor da igreja. É uma honra, sinto-me honrado nesse lugar, em poder estar aqui. Passei por aqui tem uns 27, 8 anos, uma festa de aniversário, mas foi só na festa. E hoje aprovo o Senhor para que possamos ministrar a palavra de Deus e também contar alguns testemunhos, já que estamos falando de fé, correto? Eu creio que todo mundo gostaria de ter fé, correto? E a fé, a Bíblia vai nos dizer que sem ela é impossível agradar a Deus. Então é uma arma poderosa e que nós somos praticamente obrigados a ter fé. Precisamos ter fé. Cada pregador tem um estilo e também tem um estilo. Jesus tem um estilo diferente de todos nós. Jesus ele era diferente porque ele assumia a tribuna ou o púlpito e lia a palavra de Deus e se assentava. Ele pregava sempre assentado, então não corria, não pulava. Ele entrava no barco, assentava e ministrava assentado. Ele subia ao monte, assentava-se sobre o monte e ministrava assentado. Jesus sempre estava assentado. Talvez seja por isso que ele subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus e está intercedendo por nós. Eu tenho procurado me espelhar em Jesus. Então vamos tranquilamente meditar na palavra de Deus. Até como o pastor já citou, Romanos 10, 17, nós encontramos que a fé, ela é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você só vai conseguir ter fé mediante você ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Mas, além disso, a fé, ela é construída. E eu creio que se os irmãos entenderem a palavra, nós podemos mudar
a nossa vida a partir desta mensagem que estaremos meditando com os irmãos nesta noite. Bem, no texto lido de de Hebreus capítulo 11, nós encontramos: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova ou a certeza das coisas que se não vê, porque por ela os antigos ou os nossos pais alcançaram testemunho. Foi exatamente pela fé que os antigos ou os nossos patriarcas, eles alcançaram testemunho. No versículo 3 nós encontramos também que pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não é isso? Tudo que há, tudo que nós vemos, não foi feito de algo que é aparente. Isso nós cremos exatamente pela fé. No versículo 4 nós encontramos que pela fé também Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, também ainda fala. Nós encontramos também na sequência de Hebreus dizendo o seguinte: que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Está lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Ele foi transladado para não ver a morte, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então veja que os nossos patriarcas, eles sempre alcançaram um nível de fé muito elevado. E no versículo 6 de Hebreus nós encontramos: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, de forma que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que ele creia que Deus existe e que é galardoador daquele que o busca. Essa é a fé que nós estamos meditando nessa noite. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós encontramos que nós andamos pela fé e não por vista. Estamos aqui cultuando a Deus que nós não vemos. Nós chegamos aqui exatamente, essa caminhada nessa noite foi exatamente pela fé. Então a fé é um dos segredos da nossa caminhada para as nações celestiais. Estamos indo para o céu sem nunca ter visto o céu. Estamos indo para Deus sem nunca ter visto a Deus. Então esse processo é um processo de fé. Mas eu preciso sempre estar meditando nesta palavra, para que a palavra ela acrescenta em mim a fé, para que opere milagres através da fé que existe em mim. É necessário que eu tenha fé para pregar a palavra, mas também é necessário que você tenha fé para receber a cura através da palavra que está sendo pregada. Deixe-me contar 2 testemunhos. Eu tenho que contar da minha experiência, até porque vivemos dias em que a gente praticamente não vê mais milagres, né, pastor? Estão desaparecendo do nosso meio os milagres. Jesus mudou? Não, ele continuou mesmo. Então, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus não mudou. Então nós estamos mudando. Nós precisamos voltar para o Senhor, voltar para a palavra, para que a palavra em nós, ela aumente a nossa fé e a gente possa receber os milagres da parte do Senhor nosso Deus. Este ano, nós estamos nele, vou contar um testemunho a respeito do Covid. Eu tenho um irmão que é mais novo do que eu. Ele tem 60 anos de idade, eu sou com 63 anos. E ele chegou de viagem na cidade que ele morava, que ele mora inclusive, numa terça-feira. Acompanhe as datas para os irmãos verem quando que Jesus ainda faz milagres. Terça-feira ele chegou bastante mal e foi ao hospital, fez o exame. Ele estava cometido pela Covid e estava com 15% do pulmão comprometido. Terça-feira, 15% do pulmão comprometido. E ele não quis ficar internado, foi para casa. Quarta-feira, ele estava muito mal, volta de novo ao hospital. Ele estava na quarta-feira com o pulmão 60% comprometido. Veja que de terça para quarta, saiu de 15% foi para 60%. Então agravou-se muito, 60% comprometido na quarta-feira. Aí o médico disse para ele: olha, você agora tem que ir para a UTI. Tem que ser internado e você tem que ir para a UTI. Já ficou no hospital. E na cidade que ele mora não tem UTI. Na cidade que eu moro, que é a segunda maior do estado de Mato Grosso, também não havia vagas.
levou para uma outra cidade mais distante, o nome de Primavera do Leste, a mais 150 quilômetros, onde conseguiram uma vaga na noite de quarta para quinta-feira. Quinta-feira, a filha dele, minha sobrinha, me manda um áudio, dizendo: tio, meu pai está muito mal. Não sabia. Meu pai está muito mal, está internado na UTI. E estou mandando esse áudio para o senhor orar por ele, porque ele está na UTI em Primavera nessa hora. Quinta-feira, à tarde, eu recebo o áudio. Aí, eu recebo o peso da responsabilidade. Porque quando nós pedimos oração ao pastor, você na verdade está transferindo a responsabilidade para o pastor. E esse peso era muito pesado. Agora, eu orei ao Senhor, mas disse a Deus: quem sou eu para repreender o Covid que está assolando não só o Brasil, mas praticamente o mundo todo? Porque quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, o Senhor diz: se eu enviar a peste. A gente vê que isso é uma permissão da parte de Deus. Mas no verso 14 de 2 Crônicas nós encontramos: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então crie nesta palavra. Ele diz: Senhor, quem sou eu para repreender? Mas eu vou orar por ele. Eu sou ele é meu irmão. Nesse momento eu fiz o papel de sacerdote. Eu sou ele é eu. Então eu estou contaminado, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu trouxe ele para dentro de mim, mesmo ele estando à distância. Eu trouxe ele para dentro de mim, disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Estou com Covid. Restaura-me, cura-me, Senhor. Isso na quinta-feira. Irmãos, para a glória de Deus, domingo ele sai da UTI, segunda-feira ele estava em casa, para a glória do nome do Senhor. É esse Jesus que a gente prega. É esse Jesus que eu creio. É esse Jesus que faz milagre. Através da fé dele, nós podemos alcançar milagres da parte de Deus. Antes de entrar de fato no texto, só mais um testemunho. Uma vez uma irmã, uma vez necessidade de você também ter fé. Eu preciso ter fé, mas você precisa ter fé. Uma irmã foi ao culto numa quarta-feira. Quarta-feira hoje, era um culto de quarta-feira. Tinha um pouco mais de pessoas do que nós temos aqui hoje. Ela estava com câncer no seio, já em fase terminal. Estava desenganada pelos médicos. E ela foi ao culto, no coração dela, ela dizia: vou pela última vez ao culto, porque vou morrer, estou desenganada. Mas ela foi ao culto, sentou perto da porta, ficou lá de cabisbaixo. Quando terminou o culto, a gente não sabia do problema dela, e a convidei para ela vir essa frente, e nós oramos por ela. Ela creu no poder da oração, veio até a frente, e nós oramos por ela naquela noite. E ela foi embora, de fato, tanto triste, porque ela não podia dormir de outra posição, senão de costas. De lado ela sentia muitas dores, de bruxo ela entrava em desespero quando deitava de bruxo. E ela foi para a casa dela, deitou de costas na sua cama e dormiu. E acabou dormindo ali naquela noite. E quando ela acorda à noite, ela estava de bruxo em cima do seu seio. E toda vez que isso acontecia, dizia ela que ela faltava morrer de tanta dor. Eram muitas dores que estavam no seu corpo. E ela parou um pouco e pensou: meu Deus, agora eu vou morrer, porque eu não posso ficar nessa posição. Mas ela virou lentamente para o lado, não sentiu dor. Virou lentamente para o outro, não sentiu dor. Ela levou a mão, colocou no seio, não sentiu mais o tumor, que estava bastante elevado no seu seio. Não sentiu mais tumor. Ela levanta da cama, vai até o disjuntor, acende a lâmpada, vai até o espelho e abre a roupa. E ela deu testemunho: apenas uma cicatriz estava sobre o seu seio, porque Jesus a curou naquela mesma noite. Glória a Deus. Então é esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós cremos, é esse Jesus que ele é a palavra. Está escrito em João capítulo 1: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele é a palavra, porque no verso 14 encontramos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Ele é o verbo, Ele é a palavra. Por isso ele disse que onde estiverem 2 ou 3 unidos em meu nome, eu estou aí, porque eu sou a palavra. Onde estiver a palavra, o Senhor está presente, e Ele está aqui nessa noite, através da palavra, da pregação da palavra de Deus. É esse Jesus que nós cremos, que anunciamos, que levamos por onde nós temos passado. É o Jesus que opera milagres. É o Jesus que, através da palavra, Ele acrescenta a nossa fé. A Bíblia tem tantos relatos de homens de fé. Podemos pegar, por exemplo, Enoque. Ou seja, Noé. Noé construindo uma arca praticamente no deserto. Como é que você faz um barco no deserto? Tem que ser na beira dos rios, no mar. Ele faz no deserto. Isso é fé. Nós temos Abraão. No capítulo 12 de Gênesis, quando ele é chamado, Deus disse para ele: sai da tua terra, no meio da tua parentela, da casa dos teus pés, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não sabia para onde ia, mas ele creu na palavra do Senhor. Abraão, nós temos Isaac, que sendo sacrificado pelo pai, Abraão, o pai e Isaac, duas fés se juntam. Ele cedeu-se para ser sacrificado, mas no momento do sacrifício trata-se uma voz do céu, para que não fosse sacrificado, porque o cordeiro estava ali preparado. Enfim, seguindo todos os nossos antepassados, nós vemos homens de grande fé. Mas eu gostaria de citar apenas 2 passagens aqui no Novo Testamento. Uma passagem daquela mulher, lá no capítulo 15 de Mateus, quando ela estava, é uma mulher cananeia, morando nas regiões de Tiro e de Sidom. Jesus passando por ali, ele estava numa missão para pregar a palavra. Aquela mulher, sabendo de Jesus que estava passando, ela vai gritando atrás de Jesus e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está miseravelmente endemoniada. E por mais que sendo repreendida pelos discípulos, por mais que quando ela chega até Jesus e adora diante de Jesus, o Senhor diz para ela: mulher, não é lícito pegar do pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas ela diz: não, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas e caem na mesa do seu Senhor. E Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, vai, porque será cumprido, ou já está cumprido segundo o que tu desejas, porque grande é a tua fé. Naquele mesmo momento, a filha foi restaurada lá na sua casa, porque através da fé em Cristo Jesus, um milagre acontece. E o milagre é algo que, quando foge das nossas condições, porque se está na nossa condição não é milagre, o milagre é quando foge das nossas condições. Vemos também no capítulo 8 de Mateus, o homem da cidade de Cafarnaum, que tinha o seu filho, o seu criado, alguém que trabalhava para ele, paralítico, estava terrivelmente endemoniado ou perturbado por espíritos malignos. E sabendo que Jesus entra em Cafarnaum, ele vai ao encontro de Jesus e conta a história para Jesus. Jesus disse para ele: eu vou e irei curá-lo. Mas aquele homem centurião disse para Jesus: não, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado. Diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. E Jesus olha para ele e diz o seguinte: olha, nem em Israel, em verdade eu vos digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé, ou tão grande fé. E disse para ele: o teu criado será restaurado. E naquela mesma hora, a palavra que ele disse para o centurião alcançou o criado dele lá na casa, e ele foi curado naquele mesmo instante. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para alcançar as vidas, mas nós precisamos da fé. Mas como ter essa fé? Talvez você pode estar perguntando: mas como eu posso ter essa fé? Eu preciso construir essa fé através da palavra de Deus. Então vamos a essa construção. Em Hebreus capítulo 11 que eu li, versículo 1, lá diz que, ó, a fé é o firme fundamento, a fé é o alicerce, a fé é a estrutura que está oculta aos nossos olhos, como esta casa. Existe uma estrutura aqui embaixo que suporta essa casa.
A fé é essa estrutura que você não vê, não tem como ver a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que se não vê. Se é um fundamento, então eu posso construir esse fundamento. E a Bíblia nos dá parâmetros para isso. Como eu construir o fundamento que é a fé em Cristo Jesus. Quando você olha para a construção civil, eu sei que aqui é diferente do Brasil, mas lá para se fazer um fundamento, eles usam, por exemplo, o cimento, usam a areia, usam o pedrisco e usam a água. Eles usam 4 ingredientes e misturando, faz uma massa de concreto e cria-se um fundamento. Também eu vejo no fundamento da fé 4 ingredientes para que você construa o fundamento. De acordo com o fundamento, é o que acontece em cima do fundamento. Se você constrói um fundamento bem frágil, você não vai ter grandes milagres sobre ele. Mas se você consegue construir um fundamento bastante resistente, grandes coisas acontecerão sobre ele. E uma das primeiras misturas, ou seja, um dos primeiros ingredientes que eu vejo para construir esse fundamento, nós encontramos em Tiago, capítulo 2, versículo 1. Lá nós encontramos o seguinte: o próprio Tiago, irmão do Senhor, ele diz: irmãos, não podeis ter fé, vocês nunca vão ter fé, vocês nunca terão fé em acepção de pessoas, vocês nunca vão ter fé, está escrito, em acepção de pessoas. Então, a acepção de pessoas, quando nós fazemos, impede a criação da fé em nós. Hoje usa-se muito a palavra imparcial. Nós temos que ser imparcial. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é diferente de ninguém. Se eu olho para o irmão, se eu olho para a irmã, é como se eu estivesse olhando no espelho. Estou vendo a mim mesmo. Então eu não posso fazer acepção de pessoas. Alguém não é maior ou melhor do que alguém. Então, muitos segredos para que nós tenhamos a fé é você nunca fazer acepção de pessoas. E é a palavra que diz isso, Tiago capítulo 2. Irmãos, não tenhas fé em nosso Senhor Jesus Cristo, é acepção de pessoas. A gente não consegue ter fé fazendo acepção de pessoas, porque a fé ela vem pelo ouvir pela palavra. É mediante a prática da palavra que a fé vai ser acrescentada em mim. Então, uma das coisas que eu preciso é ser imparcial. Não fazer acepção de pessoas. O outro ingrediente que eu vejo para este fundamento está exatamente no perdão. Jesus, no capítulo 7 de Lucas, ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, se teu irmão pecar contra ti, você fala com ele, se ele arrepender, perdoa. Mas se ele vier a ti 7 vezes no dia, dizendo, eu me arrependo, ele cometeu algum mal contra você, e dizendo, eu me arrependo, então perdoa. Então perdão, que hoje às vezes temos certa dificuldade de perdoar, mas é necessário que nós perdoemos uns aos outros, porque isso faz parte do fundamento da nossa fé. Aquele que não consegue perdoar, ele também não consegue ter fé. Certa vez uma pessoa me fez um grande mal, e causando prejuízo não só financeiro, mas também moral. Mas eu deixei para lá, eu disse, não vou ir atrás dessa pessoa, porque Deus proverá, Deus sabe como resolve a situação. E um dia estava em casa, essa pessoa chega em casa 8 horas da noite, só que ela estava acompanhada de um policial com uma arma em punho, estava algemada, com as mãos para trás, e o policial levou esse moço de casa para que eu o reconhecesse, porque eu também tinha feito isso com outras pessoas, e eu percebi que ele havia sido apanhado, tinha apanhado bastante, ele estava assim um pouco machucado, e o policial pergunta se era ele, e ele estava dentro da minha casa, na sala de casa, e ele olha para mim e fala assim, estou com sede. Agora ele estava com as mãos para trás, e disse, estou com sede. Aí fui na geladeira de casa, peguei o copo de água, da água que eu bebia, e segurei na boca dele, porque não podia estender as mãos, até que ele tomasse a água e matasse a sua sede. Porque nós temos que perdoar uns aos outros.
Imagine isso, se a gente faz com o ímpio que está lá fora. Muito mais temos que fazer com aqueles que estão à nossa volta. Jesus disse, não uma vez no dia, mas se preciso, 7 vezes no dia. Se vier a ti dizendo, meu irmão, ora, me perdoe pelo amor de Deus, ou me perdoe porque eu errei, confesso que errei, então estenda as tuas mãos e perdoe, porque o perdão faz parte também da fé. E nisso o discípulo disseram para Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé, porque eles sabiam, se não perdoar, eles nunca iriam conseguir ter fé. Mas quando eles ouvem aquela instrução de Jesus, eles dizem, Senhor, então acrescenta-nos a fé, para que nós perdoamos, para que nós também tenhamos fé. Então veja, eu preciso de ser imparcial, eu preciso de perdoar, mas também eu preciso de usar da misericórdia. No capítulo 7 de Lucas, a partir do versículo 11, nós encontramos aquele fato da mulher viúva da cidade de Naim, que morre o seu único filho, que estava indo para sepultar, e Jesus estava chegando na cidade, e tem aquele encontro, vindo a morte com a vida, e Jesus olha para a mulher que estava chorando, Jesus olha para ela, o texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão, ele sentiu a dor da mulher, ele sentiu a dor que ela estava passando. É isso, pastor. Vivemos uma época também muito difícil, da gente sentir às vezes a dor do outro. Quando está, às vezes, alegre, na bonança, é fácil de conviver. Mas quando está passando por dificuldade, por luta, ou que sabe por morte à sua volta, a gente tem dificuldade de se interagir. Mas quando você tem misericórdia, a Bíblia diz que você move, ou você se comove de íntima compaixão. E Jesus se comoveu de íntima compaixão, e olhou para a mulher e disse, mulher, não chores. No momento mais difícil, em que o filho estava indo ser sepultado, mas ele sentiu a dor da mulher e disse, mulher, não chore. E aproxima-se do caixão, ou do esquife, onde estava aquele moço, que estava indo para o cemitério, para ser sepultado. E disse, levanta-te. Foi lá e restaurou, ressuscitou aquele moço que estava morto. E ele se levantou através da íntima compaixão. Então a fé, também para que ela se opere, ela precisa de uma íntima compaixão. Eu preciso sentir a sua dor. Você precisa sentir a dor daquele que está sofrendo. E quando há esta interação, entra a fé em ação. E através do poder da fé, nasce o milagre para a glória do nome de Jesus. Então preciso ser imparcial, não fazer acepção de pessoas. Eu preciso perdoar, eu preciso me mover de íntima compaixão para que o milagre aconteça na minha vida ou na vida de alguém que está clamando por socorro ou que precisa muito da oração. Mas além dessas 3 partes, existe uma outra também que é parte fundamental, que é a obediência. Quando nós vemos no capítulo 53 de Isaías, o capítulo inicia dizendo, quem deu crédito à nossa pregação? E aqui se manifestou o braço do Senhor. A obediência, ela também vai gerar a fé. Aqueles que estão debaixo da desobediência, dificilmente acontece milagre na vida dele. Isso está bem claro. Podemos citar uma passagem que está lá em Deuteronômio capítulo 11, quando Israel sobe do Egito. O próprio Deus disse para Israel, olha, no Egito vocês tinham bastante águas, lá tinham bastante rios, que regavam as lavouras, e vocês tinham bastante água. Mas agora estou levando vocês para uma terra que manda leite e mel, mas não tem água. A terra de Israel é uma terra de montes e de vales, é uma terra de sobe e desce, ela não tem água. Todavia o Senhor disse para Israel, mas é o seguinte, se vocês obedecerem a minha palavra, vocês vão ter chuva do dia 1º de janeiro até 31 de dezembro. Nunca vai faltar água para você, se você obedecer a minha palavra. Então, amados, quando nós obedecemos a palavra de Deus, o momento pode ser mais crucial da nossa vida, podemos passar por dificuldade, mas não tem problema, porque a mão do Senhor vai nos alcançar através da fé e vai realizar um milagre na nossa vida. E eu tenho experiência com isso. Para encerrar, o tempo já se esgotou. Mas deixa eu contar com mais um testemunho que aconteceu comigo. A gente passava por um momento muito difícil na nossa caminhada. Como todos nós estamos sujeitos. E eu orava, não resolvia. Eu jejuava, não resolvia. E aí,
aí, dia após dia, naquela dificuldade, eu buscando a Deus para que me apontasse uma saída, para que eu encontrasse uma porta aberta. E aí veio no meu coração, eu disse para o Senhor, em um ato de fé, eu disse: Senhor, eu não vou comer enquanto o Senhor não me abrir as portas. Não aconselho ninguém fazer isso, porque eu sei o preço que eu paguei. Mas eu disse: Senhor, pela fé, eu não vou comer enquanto o Senhor não me abrir as portas. E aí o que eu fazia? Eu trabalhava. E além de não comer, eu precisava de orar. Então saí para o serviço de manhã cedo e disse: Senhor, eu não vou comer, sabendo que eu teria que voltar, teria 2 horas de almoço. Aí trabalhei período de manhã, e quando eu volto para casa, eu não havia contado nada para a esposa. A minha esposa, naquele dia, ela preparou uma mesa, pastor. E quando eu entrei na porta da sala, parece que um vento assopra da cozinha e vai ao meu encontro ainda na sala. Todo tipo de comida que eu mais desejava estava sobre a mesa. E eu vim para almoçar, mas não ia almoçar. E senti aquele cheiro. E imagine você, quando você está com fome e você sente o cheiro da comida, parece que a tua fome ela se multiplica. Aí cheguei na cozinha, estava tudo ali pronto, e eu até ri, porque estava aquilo que eu mais queria comer. E aí eu orei ao Senhor, disse: Senhor, e agora? Começo hoje ou começa amanhã? O Senhor disse: é hoje. É hoje. Eu disse para minha esposa: ela não posso comer. E aí oramos, agradeci a Deus e fui para a igreja orar. A igreja ficava assim, 2 quadras da minha casa. Aí fui para a igreja, orei 2 horas do almoço. Voltei, passei em casa, fui trabalhar, trabalhei à tarde. Aí chegava à tarde, eu passava em casa, tomava um banho, ia para a igreja, passava a noite orando. De manhã cedo, passava em casa, descia para o trabalho. 11 horas da manhã, voltava do trabalho, ia para a igreja, orava 2 horas, voltava para o trabalho. E a gente vai cansando. Imagina você sem comer e trabalhando. Esse foi um dia, foi 2 dias nessa vida. É a noite no templo, meio-dia no templo. E assim era a minha vida nesse período. Eu disse: Senhor, não desisto, morro, mas não desisto. Porque é um ato de fé que estou fazendo perante o Senhor. Amados, quando foi no 8º dia, eu já estava cansado, mas não desisti do propósito. Deus me dá uma visão no 8º dia, que no fundo de casa havia uma pedra, debaixo da pedra saiu uma serpente, como um dinossauro, uma serpente enorme. Eu peguei uma vara, a visão, e fui atrás da serpente para alcançar a serpente. E ela atravessou o vale, não consegui, porque era muito grande a serpente. Estava com uma vara, não consegui, mas ela foi embora. Irmãos, 8º dia as portas se abriram, Deus abriu a porta e Deus nos abençoou. Amém. Um ato de fé. Mas eu preciso crer no que a palavra diz, porque o Senhor Jesus, Ele está vivo, Ele não está morto. Ele é a palavra. Está escrito em João 16, capítulo 1, verso 1, esse aqui. Não precisa que era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo é a palavra. Porque no verso 14 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então nós estamos no momento, e principalmente nesse momento que nós vivemos, o tempo que nós precisamos ter fé. Para encerrar, deixe-me contar uma visão que eu tive agora, dia 25 do mês passado. Nós estamos exatamente no tempo do fim. Dia 25 passado, não de julho, mas de junho, 25 de julho, eu saí para fora de casa uma visão e abri uma janela no céu, retangular, janela enorme. Daquela janela aparece uma moça muito bonita, daqui para cima. Daqui para cima, ela encheu toda a janela. O cabelo descia de um lado, era dividido bem no meio do cabelo. Trazia para a esquerda, para trás das costas e para a direita, atrás das costas. Rosto muito lindo. E quando eu estava olhando aquele rosto,
Imagem perfeita, muito melhor do que essa imagem. Aquela imagem desaparece e entra um dragão. O dragão, a moça só coube isso dentro da janela. O dragão encheu toda a janela, encheu a cabeça, sua cauda, seus pés, suas mãos. Horrível mesmo, dragão horrível, muito grande e horrível. E estava contemplando o dragão, de repente passa aquela imagem e entra a terceira imagem. Lá no fundo agora, não próximo, bem distante, milhões de seres descendo e subindo sobre a terra. Bem, fácil de entender a visão. A moça, a igreja do Senhor, nós, a igreja. Quem era o dragão? Satanás. Inclusive alguém pergunta depois da visão, qual era o tamanho do dragão? Eu disse 600 milhas. 600 milhas vai mais do que de Nova York a Toronto. Muito grande. E pensa que às vezes o diabo é um homenzinho qualquer, que alguém chuta, como o pregador fala assim, que chuta, que pisa na cabeça, está muito enganado. É um ser muito grande. Quando a gente vê no capítulo 41 de Jó, dá uma descrição que eu entendo ser a respeito dele. Está escrito que ele foi feito para não ter medo. E que o ferro, ele torna-se como palha. Ele, na sua mão, se pega um ferro, ele esmiuça assim como uma palha. Mas lá no fundo, havia seres descendo e subindo. Agora que eu preciso crer nisso, nós não podemos lutar corpo a corpo contra o dragão. Mas existem milhões de anjos, milhões de seres que estão a serviço da igreja, estão lutando por nós. Neste ato de fé, você precisa crer que em Cristo Jesus, que na palavra, você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Jesus envia os seus anjos para nos proteger, para nos guardar. Pode ficar tranquilo que sabe você passando por um momento que você não sabe o que fazer. Creia nessa palavra. Existem seres da parte de Deus que estão a teu serviço para te ajudar, para te reanimar. Mas você precisa crer no poder da palavra. É por isso que a fé, ela vem pela palavra. Eu preciso ouvir essa palavra, não só uma vez a semana, mas se pudéssemos continuamente estar aqui, ouvindo a palavra, porque a fé, ela vai me acrescentando. Viva a prática da palavra, e minha fé vai sendo aumentada, criando esse fundamento. De repente, algo também tremendo você pode alcançar na sua vida, não só cura de enfermidade, mas uma porta aberta, mas abençoando quem sabe aquele que você ama, alguém que você conhece. Deus pode te usar para ser útil na vida também do seu irmão. Mas eu preciso dessa palavra. É por isso que eu me debruço sempre sobre essa palavra. Às vezes eu levanto à noite, eu deitado na minha cama, eu fico meditando na palavra, tentando lembrar o que está escrito nas palavras. Às vezes tenho dúvida, à noite eu levanto, abro esse livro e vou buscar a palavra, que eu não sei onde estava escrito. E aí eu pego e trago a palavra, porque a palavra precisa estar dentro de você. A palavra precisa estar em você. Tem que tirar desse livro e trazer para dentro da sua vida. Você precisa viver essa palavra, comer essa palavra, andar nessa palavra, porque quando você faz isso, a tua fé, ela vai sendo acrescentada dia após dia. Pastor, para você orar. 10 minutos. Mas Deus abençoe, meu amado. Prazer conhecê-lo. Deus abençoe a igreja. Vamos estar por aqui até dia 20, dia 21, estarei indo para o Canadá. A minha filha que morava aqui na Eurabel, ela hoje está morando em London, Canadá. Aí vamos, passeio de um mês, 40 dias aqui, no Wagner. Esse é o do meio. Tem uma Zé, tem a Viviana mais nova, que morava aqui perto. Hoje ela está em Londres. Daqui nós vamos para lá. Vamos ficar lá mais um mês, depois retornando para o Brasil. Mas sempre que estiver por aqui, pastor, a gente está vindo aqui uma vez por ano. É uma honra poder passar por esse santo lugar. E que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe todos quantos passaram por aqui a porta. Em nome de Jesus. Amém. Foram abençoados por Deus.
Amém.